Oi pessoal! Hoje eu vou falar de um assunto que eu acredito que é um dos problemas que a maioria das pessoas enfrentam. Inclusive é um dos temas que mais as pessoas vêm me pedir dicas, que é sobre procrastinação. E o que é a procrastinação? É a gente deixar para depois alguma coisa que a gente poderia ou até mesmo deveria estar fazendo agora. Sabe aquele momento que você tem que finalizar um projeto e aí você senta 5 minutinhos no sofá só para ver suas redes sociais e quando você percebeu já se passaram 2 horas e já não vai dar tempo de você fazer aquele projeto e você fala, não, amanhã eu faço, amanhã eu vou estar mais descansada. Ou ainda, que é o meu caso, toda vez que eu vejo que tá tudo muito minuciosamente organizado, eu tenho certeza que eu tô procrastinando. E aí é aquela sensação, eu não fiz isso, mas pelo menos eu organizei aqui, tá tudo organizadinho. Como se tivesse uma recompensa por eu não ter feito algo que eu deveria estar fazendo. E o que é mais assustador é que a procrastinação, ela é um hábito. E se a gente não quebrar esse ciclo, a gente vai continuar procrastinando em várias coisas, em vários momentos da nossa vida. Existem 3 pontos importantes nesse ciclo. Eu vou falar rapidinho desses 3 e depois eu vou falar 5 dicas para você diminuir a procrastinação. O primeiro ponto em relação a isso é que a gente tem que aceitar, a gente tem que trazer para a consciência de que a gente está procrastinando. O segundo ponto é a gente entender quais são exatamente as atividades que normalmente a gente procrastina. Quais são as atividades que normalmente nos estressam e que a gente acaba sempre deixando para depois. E o terceiro ponto é você identificar o que normalmente você faz quando você deveria estar fazendo outra coisa. Esse é o ciclo, é importante que você já comece a pensar a respeito dessas 3 coisas que eu falei para você. Porque antes de eu falar aqui essas 5 dicas, você precisa identificar o que você procrastina, em que momentos você procrastina e o que você faz no lugar da tarefa que deveria estar fazendo. Então vamos lá, as 5 dicas. A primeira delas é que você precisa entender o porquê que essa tarefa te estressa. O que acontece que faz com que você não goste de fazer isso? Como assim? Por exemplo, por muito tempo eu procrastinei gravar vídeos. Gravar vídeos é extremamente importante para o meu trabalho, só que eu procrastinava isso. E eu identifiquei que o que realmente me estressava era ter que pegar um momento, sentar e fazer um roteiro ali na hora, do tipo, do que eu vou falar essa semana. Isso me estressava, porque às vezes eu ficava pensando por minutos, às vezes até por horas e não saía nada ali. O problema não era exatamente gravar o vídeo, era esse processo antes de gravar o vídeo. E aí eu fui pensar em um mecanismo que fizesse com que esse estresse diminuísse e, consequentemente, eu pudesse gravar vídeos com mais frequência. E a minha solução, ela foi muito simples. Eu simplesmente comecei a ficar mais atenta nos meus atendimentos, naquilo que os meus amigos normalmente me pedem dicas ou me procuram e pegava um tema daquilo. A procrastinação mesmo é um dos temas que as pessoas mais me perguntam. E aí, assim que a pessoa me pergunta, eu já anoto no meu celular e gravar o vídeo fica muito mais fácil. Uma outra coisa que eu normalmente procrastinava muito era lavar a louça. Então eu não lavava, por exemplo, a louça do café. Na hora do almoço eu tinha a louça do café e a louça do almoço para lavar. E me irritava demais ver aquela bagunça e ter que começar a organizar aquilo para limpar. Uma vez que eu identifiquei que realmente o que me irrita é a bagunça, eu comecei a lavar simplesmente as coisas na hora. Esse foi o mecanismo que eu encontrei. Eu não deixo a louça do café da manhã juntar com a do almoço. E quando eu tô fazendo o almoço, eu já vou lavando aos poucos. Porque aí não me irrita tanto, porque não tá tão bagunçado. Eu não sei o que é aquilo que você tem procrastinado, mas o que você tem que pensar é o que eu posso fazer para eliminar ou para diminuir esse estresse. E aí, você diminuindo esse estresse, você vai acabar procrastinando menos. O segundo ponto é você eliminar as distrações. E aquela velha coisa, você tem que facilitar aquilo que você quer fazer e dificultar aquilo que você quer deixar de fazer. Por exemplo, eu já tive vários clientes que trabalhavam o dia todo, quando chegavam em casa, a única coisa que eles tinham vontade era de ficar lá no sofá estirado. Sendo que eles tinham inúmeros cursos online para fazer. Então eles chegavam, iam para o sofá, abriam um pouquinho a rede social e lá ficavam. E aquele curso acabava ficando um pouco atrasado. Uma coisa simples que uma das minhas clientes fez foi simplesmente dificultar, colocar o Instagram, o Facebook em uma pasta no celular, que era muito mais difícil de encontrar, porque aí ela quebrava aquele hábito, porque é tão automático a gente pegar e já entrar, que a gente nem percebe. Então, toda vez que ela tinha que procurar aquilo ali dentro, ela trazia para a consciência que ela estava procrastinando.
E aí ela mudava. E aí no lugar de onde ficavam os ícones da rede social, ela colocou o ícone do curso online. E isso fez com que ela conseguisse adiantar muito mais aquele curso que ela procrastinava tanto. Eu tive uma outra cliente que prestava concurso público. Um dos problemas dela é que o quarto dela era extremamente desorganizado. Então uma das coisas que dificultava ela de se concentrar para estudar era a cama desarrumada. Sempre que ela podia, ela ia deitar 5 minutinhos. E aquilo atrapalhava demais. Quando ela começou a deixar o quarto mais organizado, ela identificou que o que atrasava ela era bagunça e que ela tinha que facilitar a atividade de estudar para ela começou a deixar o quarto organizado e deitar aqueles 5 minutinhos já não era mais tão fácil assim. Então eu não sei o que você tem procrastinado, mas comece a pensar o que você pode fazer para facilitar essa atividade e para dificultar aquilo que você tem que deixar de fazer. A minha terceira dica é, independente daquilo que você tem que fazer, comece por pelo menos 5 minutos. Então você fala, por 5 minutos eu vou fazer isso. E aí você tem que desligar as distrações, né? Deixar o celular longe por 5 minutos e começar a fazer aquela atividade. Porque tem uma pesquisa que fala que quando você começa uma atividade, a chance de você continuar ela até o fim é de 80%, que o grande problema está no começar. Então uma dica para você é você pensar assim, eu vou fazer essa atividade por 5 minutos, pelo menos por 5 minutos. Aí você faz por 5 minutos. Talvez você estenda isso e faça por 10, o que é muito bom. E talvez você até finalize essa atividade simplesmente pelo fato de você ter começado. A minha quarta dica é para que caso você tenha uma atividade muito grande ou desafiadora a ser feita, que você divida essa grande atividade em mini tarefinhas. Por exemplo, você tem que fazer o seu TCC. E aí você fica, meu Deus, eu tenho TCC para fazer, meu Deus, e agora é aquele monstro, né? Quando você pode simplesmente pegar esse TCC e falar assim, não, essa semana eu vou escrever o capítulo tal e tal. Quando você divide isso em mini tarefinhas, você consegue percebendo o seu avanço e ir comemorando em cada etapa. Então, por exemplo, você não tem que fazer mais aquele TCC, você tem que fazer o capítulo 1 e 2. Isso é fundamental para você não procrastinar uma tarefa que é desafiadora para você. Por fim, a minha quinta dica é para que você não se castigue. Como assim, Thaís? É para que você realmente não se culpe por não ter feito uma atividade. Porém, isso não é uma justificativa para que você continue não fazendo. Mas existe uma pesquisa que fala que pessoas que se culpam, elas tendem a atrasar ainda mais as tarefas que elas já não têm feito. E aí, a minha sugestão para você é que você aprenda com aquelas tarefas com as quais você já procrastinou. Então, que realmente você pense o que causou para você procrastinar aquela tarefa. Talvez tenha causado muita ansiedade, um desespero, um medo de não dar tempo de fazer aquilo. E aí que você pense, o que eu faria diferente se eu tivesse que fazer isso de novo? Isso é um excelente exercício para que na próxima vez que você tenha que fazer essa mesma atividade, você já tenha em mente o que você pode fazer de diferente para procrastinar menos. Além dessas 5 dicas, existem ainda inúmeras maneiras, você pode ver aí pela internet inúmeras dicas de como procrastinar menos. O importante é que você encontre aquelas maneiras que funcionem para você. Para mim, o que funcionou foram essas 5 coisas. Identificar o porquê essa tarefa me estressa e criar um mecanismo para que esse fator estressante diminua. Eliminar as distrações, ou seja, facilitar aquilo que eu preciso fazer e dificultar aquilo que normalmente eu estou fazendo quando eu deveria estar fazendo outra coisa. Terceiro, começar por pelo menos 5 minutos aquela atividade. Quarto, dividir aquelas grandes tarefas em mini tarefinhas e ir comemorando sempre que eu completo cada mini tarefinha. E 5, que é não me culpar quando eu percebo que eu procrastinei, mas que sim, eu olhe para aquilo como um aprendizado. O que eu poderia fazer de diferente caso isso aconteça de novo na minha vida. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você e que te ajude de alguma maneira a parar de procrastinar e a realmente fazer aquilo que é importante para a sua vida. Se você gostou, é só curtir aqui embaixo, comenta aqui embaixo que normalmente você procrastina e compartilha com aquelas pessoas que você sabe que vivem procrastinando. É isso, um beijo, tchau!